E a sua, marcante? Boa parte com meu parceiro, né? 3 anos juntos. Mas teve uma assim que me marcou, ó, comento sempre com o pessoal, não é nada bilônico, né, que a gente fala, mas é envolvendo criança. Envolvendo criança. Tava eu, outro parceiro, né, eu tava na madrugada Fala aqui mais ainda. perto aqui, ó. Só puxar ele pra cima pra você. Isso aí. Eu tava na madrugada ainda, isso daí era umas 3 horas, 3 e pouco da manhã. Daí foi quando a gente tava descendo a Juritis Paulista, que é uma avenida bem íngreme, né? E tava chovendo. Daí foi quando um carro de um paisano lá, com um monte de candango dentro, já pareou com a viatura, eu pronto, agora é o bicho. Ferrou. Eu, o Mikezinho lá sozinho, né, descendo o morro. Daí foi quando uma mãe, eu não esqueço disso daí, né, que gritou de dentro do carro, falando, salva meu filho. Daí era Yuri o nome dele. É Yuri. E essa criança tem, né, graças a Deus sobreviveu. 8 dias, ela estava praticamente desfalecida, toda roxa. Daí com os procedimentos que a gente costuma treinar no pelotão Charlie, né, a gente foi lá, fez toda a manobra. Daí até eu mesmo pensei que não ia voltar, porque a criança não deixava de ficar roxa ali, né, batendo, fazendo um procedimento. Daí foi quando ela retornou, né, voltou. Nossa, Daí, 8 dias. 8 dias. Engasgou com leite materno. Engasgou com leite materno. Meu Aí foi Deus quando a do gente céu. colocou na viatura, levou pro pronto-socorro e depois disso sumiu, né? Daí isso daí sim. Sabia que esse negócio de engasgar... Vocês têm filhos? Sim. Tem. Tem. Esse negócio de engasgar, pra mim, era o que me deixava maluca. Quando eu tive o Arthur, eu perguntava pra todas as enfermeiras que entravam no quarto. Falava, se ele engasgar, o que que eu faço? Porque na minha cabeça, alguma pode ser que tenha uma dica que a outra não deu, né? E era o meu maior medo, era ele engasgar. Porque, por exemplo, cair, acontecer isso, acontecer aquilo, eu tô no controle, né? É um controle maior, mas o engasgar, gente, era o meu maior desespero. E aí, ainda bem, o Arthur nunca engasgou. Mas eu acho que se acontecesse, eu conseguiria resolver de tanto que eu perguntei para as enfermeiras. E uma única vez eu só vi uma mulher na praia que ela engasgou com milho. Acredita, Ana? Ela engasgou com milho, tava comendo milho na praia. E aí ela engasgou com milho e eu fui lá e fiz, né, a manobra. Ela cuspiu o milho e salvei a bendita. Me arrependi depois, me arrependi. Tem uma história fantástica. Conta. Mas o que acontece? Quando... É aquela velha história, né? Santo de casa não faz milagres, né? O que acontece? Às vezes a mãe, o familiar, até sabe fazer a manobra. Porém, o desespero é tanto em ver a criança engasgada, não vindo o ar, não ver a criança respirando, que dá uma pane no cérebro, né? Aí ela precisa pedir ajuda de alguém. Às vezes ela até mesmo sabe. Aí é muito frequente isso na polícia militar. É muito frequente. Engasgada, né? Além do nervosismo, falta o conhecimento do pessoal. É uma manobra super simples de fazer, né? E a minha mãe passou por isso. Minha mãe passou por isso que você falou. O meu irmão tinha meses na época e são gêmeos. É uma menina e um menino. E o meu irmão faleceu, ficou roxo mesmo e ficou muito tempo desacordado. Coisa de quase 10, 15 minutos. E minha mãe no telefone com o SAMU fazendo a manobra. No caso dele era aquela... Pra cardiorrespirar, massagem. Isso, RCP, né? Isso. RCP, pra ver se ele voltava. E enquanto isso, o SAMU vindo e tudo vindo, e ela no telefone. Ela foi no portão, jogou a chave pra quem tava passando na rua pra entrar, pra olhar a Ayla, que era nenenzinha na época, né, também. E lá tentando salvar o Davi ficou muito tempo desacordado, ficou roxo, assim, foi desesperador. E isso tendo conhecimento. Agora imagina quem tem zero conhecimento. Isso devia ser uma coisa ensinada na escola, né? Devia ser o básico, né? O básico ensinar na escola, essa manobra. O básico. Sim. E aí, conta pra mim, e a sua? Vamos lá, a gente tem algumas ocorrências, vamos dizer assim, para cada ramificação, com criança, outras que você envolve caráter geral, né, em fuga. Então, existem algumas que são marcantes. Desse lado de criança, eu era do 18º Batalhão ainda, trabalhando à noite. Caiu uma ocorrência, o Copom despachou a ocorrência de uma criança de aproximadamente 7 anos. Caiu desse jeito a ocorrência no Copom. Sozinha andando na rua. E era uma noite de inverno, né? Tava aquela garoa fina, né? Um frio. E o Copom pagou essa ocorrência que estava andando pela rua. E o solicitante viu pela janela a criança passando pela rua. E a gente começou a patrulhar.
Aí passou uns 40 minutos a gente patrulhando. A viatura que atendeu a ocorrência em si já havia encerrado. Só que eu falei, não é possível, vamos achar essa criança. A gente acreditou na ocorrência, né? E continuamos patrulhando, a gente ia atender a ocorrência, voltava para a localidade. Quando num determinado momento, já era por volta de umas 11 horas, 11 horas, meia-noite, a gente viu uma criança ali na Avenida Elise Teixeira Leite. Ela estava de pijama bem fininho, era uma menina de mais ou menos 7, 8 anos. E ela tinha saído de casa, né? Os pais não viram, os pais estavam dormindo, os pais não viram, ela saiu de casa e saiu andando. Ela estava segurando um ursinho de pelúcia, estava descalça, um frio. Aí localizamos a criança. E agora? Aí a gente colocou a criança dentro da viatura e ela tentando conversar com ela toda fechada, tentando conversar com ela, onde você mora? Ela falou, eu moro ali naquela rua, aí apontou a rua. Aí a gente começou patrulhando. Ai, Jesus. A gente começou a patrulhar, começamos a patrulhar. E a gente não conseguia achar a casa dela e ela não apontava, né? Aí em determinado momento, a gente estava, em um dos retornos que a gente estava fazendo pela via, a gente viu um portão cerca de uns 10 centímetros aberto. Aí eu falei, só pode ser aqui. Aí a gente abriu, começamos a chamar, apertamos o interfone. O senhor tem uma filha? Tenho, por quê? O que está acontecendo? O senhor pode vir aqui? Aí na hora que ele viu... Mentira. Aí a gente falou, a polícia militar, a gente está com sua filha aqui, ela saiu de casa, ela não acredita. Ele desceu, aí ele abraçou a gente, agradeceu a gente. O que acontecia? Ela fazia uso de medicamento controlado. Então, ela pegou a chave escondida e saiu. Então, foi uma ocorrência muito marcante nesse sentido, assim, com criança, né? Gente, imagina você tá patrulhando ou qualquer pessoa andando na rua ver uma criança. Primeiro que eu ia achar que é uma cena de filme de terror. Uma criança vindo ali com um bichinho no meio da noite, assim, eu já ia ficar, opa, peraí. O que tá acontecendo? Mas é verdade. Aí? E o pior é que ela veio bem pelo canto da rua, assim, né? A gente olhou assim e falou, o que é aquilo ali? Aí depois que a gente foi ver que era Imagina o pai, vocês chegando lá. Mas você tem uma filha? Tenho, então, tá aqui, ó. Já pensou 7 anos? Tá aqui, ó. Mas pelo menos o dele tava em casa ainda. Falou, não sei. A nossa, na rua, os pais saíram pro baile funk, deixaram a criança sozinha em casa. A criança levantou, Foi atrás. com fome, a gente entrou na casa depois foi verificar a residência, casa toda largada, sem nada, e a criança foi encontrada por pessoa, 3 horas foi na época fria, também de vestidinho, e sorte que encontrou uma pessoa na rua de bem, colocou pra dentro, falou, só não dei banho nela, outra coisa, porque eu fiquei com medo de ela ter sido sofrido algum abuso, alguma coisa assim, mas a pessoa que encontrou foi mais receptiva do que os próprios pais, cara. Mãe, né? Mais mãe do que os próprios Aí a mãe teve um caso...